Eu sou Marcos Granato, no momento coordeno a área de museologia do Museu de Astronomia e Ciências Afins. E a minha formação é engenharia metalúrgica e de materiais. Eu diria que quando eu era pequeno não fazia ideia que ia seguir essa carreira. À medida que o tempo foi passando, ficou muito claro para mim que eu gostava muitíssimo de matemática. Minha família é uma família de classe média baixa. Então, evidentemente, naquela época, já fazem muitos anos isso, era importante que se escolhesse uma carreira que permitisse que eu tivesse um retorno financeiro melhor possível. Desde que eu era o filho homem da casa, então havia aí uma expectativa de que a sobrevivência da família, quando ela envelhecesse, ficasse comigo. E assim, com o passar do tempo, também eu identifiquei um interesse grande pela química. Então, química e matemática. Com esse panorama, eu me direcionei para a área das ciências exatas. E com essa perspectiva de ter que ganhar um dinheiro razoável, eu identifiquei então que deveria ser engenharia que eu seguiria. Ainda mais porque eu sempre fui uma pessoa muito pragmática em termos de gostar de ver as coisas acontecerem, de construir coisas. Então, na época, quando eu fiz o vestibular, havia duas escolhas. Ou você fazia engenharia geral ou fazia engenharia química. Foi muito difícil escolher, porque eu gostava de química, mas se eu fizesse engenharia química, só poderia ser engenharia química. Por outro lado, se eu escolhesse engenharia, podia depois, adiar um pouco mais a minha definição final. Poderia ser civil, elétrica, metalúrgica, enfim, uma série de engenharias nuclear. Então, vejam bem que eu não tinha muita certeza por onde eu ia caminhar. Meu conhecimento sobre essa profissão era praticamente nenhum, muito pouco, assim como todos os meus colegas. Eu acho que isso ainda acontece nos dias de hoje. Os adolescentes vão muito cedo ter que escolher qual o caminho profissional que vão trilhar, e muitas vezes eu acho que isso leva a muitos problemas, de insatisfação, de frustração, de troca mesmo de profissão, porque a gente tem que escolher muito cedo e porque, não sei hoje em dia, mas pela minha experiência com meus sobrinhos, com amigos, eu vejo que continua a mesma coisa. Quer dizer, os alunos que estão no segundo grau, eles não têm informação suficiente que permita escolher com mais tranquilidade, com mais clareza. Acho que isso é um momento de muita tensão, muito estresse para todos os adolescentes, e para mim também foi assim. Mas de qualquer maneira, eu passei para o UFRJ, me formei em engenharia, e aí lá dentro, depois de 2 anos terríveis, básicos, onde o pau come mesmo, muitas matemáticas, muitas físicas, enfim, muita estatística e muito desenho, eu escolhi a engenharia metalúrgica, que era dentre as engenharias que eu tinha para escolher, a que tinha mais afinidade com a química. O curso de engenharia é um curso duro, em termos de muito estudo, muita exigência, especialmente se você faz numa universidade pública, onde o nível em geral é muito alto. Então isso o nível de exigência dos professores, a quantidade de volume do estudo é muito grande. Por outro lado, abre uma perspectiva imensa de possibilidades do que você pode fazer. Então, falando enquanto engenheiro metalúrgico e de materiais, é uma profissão onde você pode trabalhar numa fundição, trabalhar numa siderúrgica, trabalhar num centro de pesquisa, trabalhar num centro de produção de materiais, de novos materiais, de nanotecnologia, ou trabalhar numa mineração, numa produção de metais, de minerais e cerâmicos, enfim. Existe aí uma amplitude imensa de possibilidades de escolha. E, em princípio, a pessoa, na verdade, tem que ter uma afinidade com a química, tem que ter afinidade com matemática, com fluidos, termodinâmica, porque isso faz parte do dia a dia. Um pouco antes de eu me formar,
eu comecei a ver o que é que eu ia fazer depois de formar, porque isso é um outro portal que você passa, né? Você passa por um portal quando você escolhe em que profissão você vai entrar, em que carreira, e depois, quando está terminando a universidade, tem um outro portal, né? O que você vai fazer da vida, né? Para onde você vai se direcionar, especialmente quando todas as profissões têm tantas possibilidades de escolha, né? Então, quer dizer, por conta de uma professora da engenharia metalúrgica, era uma engenheira de Minas, que trabalhava com tratamento de minérios para produção, né, de metais. Eu me encantei com a disciplina, pedi para ela fazer um estágio e ela me conseguiu um estágio no que na época era um centro de pesquisa que estava começando suas atividades, que era o Centro de Tecnologia Mineral. Naquele momento, então, eu consegui o estágio, o centro estava começando, quer dizer, eu era um aluno do 4º ano da engenharia metalúrgica e fui absorvido enquanto responsável por um laboratório. Tive a sorte de ter tutores muito bons, engenheiros químicos, os 2 tutores que eu tinha eram muito competentes, me ensinaram muita coisa e aí me deu a possibilidade de verificar que a gente aprende muito mais vivendo e trabalhando do que propriamente estudando na universidade. Quer dizer, estudar na universidade, fazer o curso que eu fiz, me deu talvez uma forma de pensar, uma metodologia de abordagem de problemas, um olhar determinado e saber aonde procurar informações. Me deu digamos, um conjunto de ferramentas para que eu pudesse explorar o mundo, né? Para que eu pudesse, dentro da carreira que eu fosse fazer, que eu fosse trilhar, como é que eu iria trabalhar os problemas, resolvê-los e tentar na verdade, me realizar naquele caminho, né, profissional. Acho que a profissão é uma coisa fundamental dentro da vida de qualquer pessoa, né?